Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora à parte 2 de reações dos organismos. Mas antes, você já sabe, né? Dá meu like. Então vamos falar aqui alguns exemplos. A plasticidade fenotípica comportamental. Então, um indivíduo pode exibir diferentes comportamentos a depender do ambiente, né? E isso aqui resulta, por exemplo, aqui um exemplo, na verdade, é a capacidade dos organismos de selecionar microhábitats. O que é microhábitat? Micro, pequeno, menor. Então, é um local específico dentro de um habitat que tipicamente difere entre outras partes do habitat. Então, a gente tem um habitat onde o organismo ele consegue sobreviver, o indivíduo consegue sobreviver. E dentro desse habitat a gente vai ter alguns locais com variação nas condições ambientais. Aí a gente diz que é o microhabitat. São pequenos habitats dentro daquele habitat maior que o organismo consegue sobreviver, mas que tem condições ambientais levemente diferentes. Então aqui um exemplo, alguns exemplos de microhabitat. Então aqui, ó, nesse ambiente desértico, esse cara, né, com alta luminosidade, pouca quantidade de água, pouca precipitação. A gente tem aqui, ó, o local onde tiver uma árvore, aqui, ó, abaixo, né, da copa da árvore, a gente vai ter um microhabitat, porque a gente vai ter temperatura diferente, a gente vai ter aqui um acúmulo maior de umidade, um acúmulo maior de água, ou seja, uma umidade mais alta. A gente tem aqui, eu trouxe aqui para você um outro exemplo de microhabitat, que é dentro de uma floresta, uma árvore morta, ela vai gerar um microhabitat que vai ser ocupado por organismos decompositores. E até mesmo uma pedra, né? Uma pedra aqui, ó, que ficou muito tempo aqui no solo, ela vai criar aqui, debaixo dela, um microhabitat diferente. Aquela região ali do solo, ele vai ser levemente diferente da região anterior. Então, vocês percebam aí que dentro do mesmo habitat, a gente pode ter aí esses locaizinhos onde as condições ambientais variam levemente. Então, a gente, um exemplo aqui de seleção de microhabitat é dessa iguana. Dessa iguana aqui, uma iguana do deserto que ocorre em algum lugar aí na região temperada, que é de um livro lá de povo da América do Norte. Então aqui, ó, é de um deserto, uma iguana de deserto. Observe que se a temperatura, ela tem três tipos de microhabitat que pode ser explorado por essa iguana. Toca no solo, uma toca no solo, sombra de árvores ou de plantas e completamente ao sol. São diferentes microhábitats. Aqui a gente vai ter aqui, ó, dentro da toca uma temperatura muito mais baixa que esses dois outros microhábitats. Debaixo da pedra a gente tem a sombrazinha, tem uma temperatura mais baixa que diretamente ao sol, né, minha gente? Então, o que acontece aqui? A depender da temperatura ao longo do dia, a temperatura varia ao longo do dia, essas iguanas, que são organismos ectotérmicos, ou seja, a temperatura é controlada pela temperatura externa, eles têm que selecionar hábitats diferentes. Então, quando elas precisam se aquecer. Então, quando a temperatura não é muito alta, elas vão estar aqui se aquecendo na pedra. Aí a temperatura vai aumentando. Aí elas podem vir para cá, ficar na sombra debaixo de pedras, repousar aqui na sombra de pedras ou de árvores. Mas quando no horário que a temperatura é mais alta, que normalmente é meio-dia, né, 12 horas no meio-dia, aí elas já vão se intocar, porque aqui na toca a temperatura vai ser mais baixa. E aí ela vai esperar passar esse tempo de maior temperatura. Então, seleção de micro-hábitats. Eu trouxe aqui um outro exemplo da carniça, do cacto. Carniça não, gente. Carriça do cacto.
Então, que é uma espécie aí de ave, que é também residente de desertos, na região temperada, né, nos Estados Unidos e no norte do México. E ela seleciona a posição da abertura do ninho a depender da estação. Então, no tempo mais frio, olha aqui, ó, no tempo mais frio, aqui é a direção do vento, tá? No tempo mais frio, elas vão colocar os seus ninhos, essas linhas aqui azuis é a quantidade de ninho. Então, elas vão colocar a abertura do seu ninho contra o vento, para evitar o resfriamento. Já no período mais quente, aí elas vão colocar, né? As fêmeas vão estar colocando aqui a abertura do ninho em direção ao vento, para que resfrie, né? Resfrie o ninho. Então, aí, comportamento diferente com a variação da temperatura ao longo das estações, tá? Plasticidade fenotípica fisiológica. Esse tipo de plasticidade a gente dá o nome de aclimatação. O que é isso? É a mudança na fisiologia de um indivíduo induzida pelo ambiente. Então, a fisiologia muda a depender das condições ambientais. E uma vez que a fisiologia muda, a gente vai ter aí uma mudança no intervalo de tolerâncias. O que é que essa mudança na fisiologia proporciona? Uma mudança no intervalo de tolerâncias fisiológicas do indivíduo. Ou seja, uma mudança no seu valor ótimo. Então, olha aqui um exemplo clássico que é a aclimatação do peixe dourado. Então, nessa eixo aqui, a gente tem a temperatura do teste e nesse eixo aqui, a velocidade do nado. Tá? A velocidade do nado. Então, vocês percebam aqui que peixes que foram aclimatados, né, que foram criados em temperaturas mais baixas, ou seja, a 5 graus Celsius, eles vão responder melhor a temperaturas mais baixas. Então, quanto maior a temperatura, aí a temperaturas muito, muito baixas, ele não aguenta, né? Mas aí a gente vai aumentando a temperatura, a velocidade do nado dele vai aumentando, mas quando chega aqui, ó, em temperaturas muito mais altas, a velocidade do nado já diminui. Então, olha a curva, onde que está os mínimos e os máximos aqui dessa espécie, né? O mínimo aqui perto de zero, dessa espécie não, desse peixe aclimatado a 5 graus. O mínimo aqui está perto de zero e o máximo suportado vai estar aqui mais ou menos em 25 graus. Já aquele peixe que foi criado, né, ou seja, aclimatado a 25 graus, a faixa de temperatura tolerável muda também, é diferente. Então, a gente tem aqui, ó, um mínimo perto de 15, tá? Já não é mais zero, e o máximo perto de 35. Com ótimo, aqui perto de 30, 28, 30. Enquanto o ótimo daquele climatado a 5 graus é o quê? 15. Então, aí, ó, a depender do local em que o peixe é criado, a gente tem aí um mesmo genótipo gerando diferentes fenótipos, ou seja, limites de tolerância diferentes. E uma coisa importante, o aumento da tolerância em um extremo reduz a tolerância em outro. Então, é isso que está mostrando aqui. O peixe aclimatado a 25 graus, ele já não vai conseguir sobreviver a temperaturas mais baixas que o peixe aclimatado a 5 graus consegue sobreviver. Tá? E vice-versa.
Tá? O peixe aclimatado a 5 graus já não consegue sobreviver no ótimo do peixe aclimatado a 25 graus. Tá? E essa questão da aclimatação é muito importante quando a gente está falando aí de transferência, de plantas. Então, assim, você quer plantar uma determinada espécie em um outro local, você tem que ver a capacidade dessa espécie aclimatar aquele novo local. Tá? Vamos, plasticidade fenotípica morfológica. Essa plasticidade fenotípica morfológica é muito comum nas questões de predação. Então, nesse exemplo aqui, que é de protozoários, a gente tem aqui, 2 protozoários. O Lembadion, que é esse azulzinho aqui, ele é predador do Euplotes. Tá? Então, o que acontece? Quando o Lembadion ele está presente, o Euplotes, ele percebe a presença do Lembadion devido a sinais químicos, ou seja, percebe o predador dele, e aí ele vai ocorrer a plasticidade fenotípica em que um fenótipo pequeno vai mudar para um fenótipo grande com abas, que na verdade são as abas que dá a ele o aspecto de ser maior. Isso faz com que o Lembadion não consiga se alimentar dele. Tá? Só que aí o que acontece? O Lembadion também percebe essa mudança e também vai mudar sua morfologia, tornando-se maior, com a boca maior e sendo capaz de se alimentar desse Euplotes maior. E aí, esses predadores, com boca maior, vão emitir sinais para a presa com abas e com maior, e aí ela vai voltar para o fenótipo pequeno. E aí, o Lembadion, com o fenótipo com a boca grande, vai reverter seu fenótipo de boca grande para boca pequena. Então, observe aí, vai havendo essa mudança aí na morfologia, tá, desses organismos, a depender da morfologia da presa ou do predador. Outro exemplo clássico é das cobras. Porque as cobras, elas conseguem aumentar muito o seu sistema digestório, tá? O intestino, uma vez elas se alimentam de presas muito grandes. Então, aqui, em jejum, olha a quantidade do intestino, né? Olha a largura do intestino. Quando se alimenta de uma presa grande, então o intestino dela aumenta 2 dias após a alimentação para permitir uma maior eficiência na digestão e na absorção de nutrientes dessa presa. Né? Mas 10 dias após a alimentação, quando ela já digeriu a presa, observe que diminui, né, o intestino, ele encolhe. Plasticidade morfológica. Outra aqui, exemplo claro de plantas, né? Porque eu dei ali um exemplo de protozoário, um exemplo de animal, mas vamos a um exemplo de plantas. Aqui, plantas que vivem em condições de água escassas, elas tendem, tá, a apresentar maiores taxas de raízes por parte aérea. O que significa, Jaque? Elas produzem muito mais raiz quando a água é escassa. Então, aqui, erva piconeira. Deve ser piconeira ou pichoneira, sei lá. Essa erva aqui, quando cresce em água abundante, tem menos raiz. E quando cresce em água escassa, tem mais raiz. E isso vale para as outras. Tá? Isso vale para as outras.
Fenotividade fenotípica reprodutiva. Olha exemplo aqui. Nessa espécie aqui de caracol, aqui, ó, é a resposta dela a parceiros. Os caracóis, você já sabe que eles podem se autofertilizar. São animais que conseguem fazer a autofertilização. Então, assim, quando parceiros estão disponíveis, tá? Aqui nessa figura, ó, parceiros disponíveis de laranja e parceiros não disponíveis de azul. Então, tempo até a primeira ovoposição. Quanto tempo demora para pôr ovos? Então, ou seja, para estarem maduros reprodutivamente. Quando os parceiros estão disponíveis, o tempo é menor. Tá? Então, eles entram logo em fase reprodutiva. Do que quando não existe parceiros disponíveis, né? Porque aí o ideal é esperar, para ver se aparece e não investir na autofertilização, porque a autofertilização promove a menor diversidade genética. E a mesma coisa em relação à quantidade de ovos. Quando parceiros estão disponíveis, a quantidade de ovos postos é maior do que parceiros não disponíveis. Por quê? Porque como eles demoram mais para pôr ovos quando os parceiros não estão disponíveis, a quantidade de ovos vai ser menor. Mas é melhor fazer autofecundação e produzir menor quantidade de ovos do que não produzir, né? Pois é. Quando as variações ambientais são bastante extremas, as mudanças não compensam o custo. Tá? Então, às vezes, o limite de tolerância ele foi tão extrapolado que não vale a pena mudar nem o comportamento, nem a morfologia, nem a fisiologia. Tá? Não, o custo de mudar não compensa o benefício de continuar sobrevivendo naquele ambiente que mudou, seja no espaço, seja no tempo. Então, os organismos vão recorrer a respostas extremas também. E que a gente também dá o nome de respostas fenotipicamente plásticas, mas já é fenotipicamente plásticas extremas. E aí, tem 3 tipos principais aqui de respostas plásticas extremas à variação ambiental extremas. Uma é a migração, outra armazenamento e outra dormência. Vou mostrar para vocês aqui. Migração, como o nome já diz, é o deslocamento de um local para outro. Tá? Então, quando as condições ambientais se tornam muito extremas, muito insuportáveis, então alguns organismos se deslocam. Né? E isso acontece muitas vezes de forma sazonal. Então, eles se deslocam sazonalmente de um local para outro, né, procurando os locais mais adequados em uma determinada estação. É comum nos animais, né? Porque as plantas se deslocam. Então, vai acontecer em organismos móveis. O exemplo clássico aqui é dos gafanhotos, né? Pronto. Quando a densidade populacional dos gafanhotos fica muito alta, a quantidade de alimento diminui e os jovens são estimulados a sair do local. Tá? Então, o fenótipo normal, o fenótipo, quando tem alta abundância de alimento e pouca densidade, é um fenótipo de se manter no local, sedentário. Mas quando a quantidade de alimento diminui, porque a densidade populacional aumentou muito, o fenótipo mais adequado, o fenótipo desenvolvido, é de migração dos jovens. Né? Por isso que às vezes a gente vê aqueles enxames. Recentemente o povo estava com medo até que chegasse aqui no Brasil um enxame gigante de
de gafanhotos, porque quando eles migram assim, em chameio, eles saem comendo tudo. E aí as culturas que eles encontram, eles comem tudo. E né, causam dano nas culturas, nas colheitas. Né? Um outro exemplo clássico é das borboletas monarcas, e aí um exemplo, né, também das regiões temperadas. Então, aqui que elas têm, quando está no verão, aqui ó, de amarelo, elas ficam presentes aí nas regiões mais frias, tá? Então, nas regiões mais ao norte. E quando essas regiões estão muito frias, elas se distribuem, né? Elas migram para as regiões mais quentes. Então, a depender da estação, elas vão estar numa região mais fria ou na região mais quente. Tá? Aqui tem um exemplo de galhos. Quando elas migram, elas também, às vezes, migram em massa. Às vezes não, elas migram em massa. E outro exemplo aqui é a migração de grandes mamíferos, né? Nesse caso aqui, gnus. Tá vendo aqui da região da África? Já não é mais região temperada. Gnus são esses mamíferos aqui. Então, observe. A depender nesse gráfico aqui, né, nessas figuras aqui, né, da amplitude de distribuição deles, observe que a depender da época do ano, aqui é dezembro, abril, aqui é maio, junho, aqui é agosto, novembro, eles vão estar em uma determinada região, porque a quantidade de chuvas muda, né, muda aqui em cada uma dessas regiões e, portanto, vai diminuir a quantidade de seus alimentos. Quanto menor a chuva, menor a quantidade de gramíneas que eles se alimentam. Então, ao longo do ano, eles vão migrando, ó, procurando o local que tem mais gramínea. Né? Vai depender da precipitação ao longo do ano. Armazenamento. No armazenamento, o nome já diz. Os organismos vão armazenar recursos que vão ajudá-los, né, a terem um suplemento adicional nos períodos adversos, nos períodos extremos, e assim eles conseguem sobreviver esses ambientes extremos, onde os limites de tolerância eles foram alcançados. Exemplo clássico da gente, as cactáceas, né? Cactáceas que armazenam o quê? A água. Então, nos períodos mais secos, elas armazenam para os períodos mais secos, com menor precipitação. Essa planta aqui, que é de ambientes, eu nem sei de onde que é, deve ser da Califórnia, aqui, ó, bem temperado. Elas têm aqui, ó, coroa de raiz, é uma região da raiz que armazena nutrientes e que é resistente ao fogo. Então, essas plantas, elas sobrevivem, elas são de ambientes que são muito suscetíveis ao fogo, e aí, quando o fogo passa, destrói as suas partes aéreas, mas a coroa da raiz sobrevive, que é a parte mais de cima da raiz, sobrevive e tem nutrientes, e aí essa região dá origem de novo à planta após o fogo acabar, né? Dormência. Dormência também é muito conhecido, né, gente? Onde os organismos, eles reduzem bastante, reduzem drasticamente seus processos metabólicos. Para que eles consigam sobreviver nesses ambientes, nessas condições mais extremas. Exemplo clássico são as sementes, né? As sementes das plantas. Então, em geral, a semente das plantas tem dormência, tanto que às vezes a gente para de plantar, a semente é de... Bom, para a gente plantar a semente, às vezes a gente tem que simular essas condições extremas, né, para que a gente quebre a dormência e as sementes podem ir se desenvolverem, produzirem plantas novas. Aqui é exemplo do umbu, né? Umbu muito comum da nossa região aqui da Caatinga, e possui essa característica aí de dormência, tá? Ou seja, diminui nas sementes, o metabolismo ele é muito baixo,
E o metabolismo só vai voltar quando as condições ambientais forem adequadas. Na verdade, elas ficam dormentes para superar os ambientes extremos e quando o ambiente está adequado, elas germinam. Uma outra forma de dormência, que é o que está exemplificado aqui, que acontece também na caatinga, é a perda das folhas. Né? Por quê? Perdendo as folhas, né, diminui, né, a atividade metabólica. Diminui a atividade metabólica. Então, aqui, ó, a caatinga no período chuvoso e aqui a caatinga no período seco, tem menos água. Né? Então, é necessário diminuir o metabolismo, porque o metabolismo necessita de água e, para isso, elas perdem as folhas. Aí, quando chove, elas começam de novamente a desenvolver folhas. Nos animais, existem 4 estratégias de dormência. Veja que eu mostrei exemplo em plantas, né? Na semente e na perda de folhas. Nos animais, existem 4 estratégias de dormência, que é a diapausa, a estivação, a hibernação e o torpor. Vocês já ouviram falar em hibernação? É o exemplo clássico daquele urso lá, que eu não me lembro o nome, do desenho animado. Tá? Então, aqui, ó, diapausa. Ai, um mosquitinho aqui. Um inseto! E a diapausa acontece em insetos. Então, no inverno, algumas espécies de insetos reduzem a quantidade de água disponível, liga essa água quimicamente no corpo, algumas substâncias no corpo, para evitar o congelamento. Certo? E aí ela diminui bastante o seu metabolismo, porque a água não está disponível, e vai sobreviver aí às épocas de temperaturas mais baixas. Já no verão, vai desenvolver estratégias que suportem a desidratação, então vai diminuir o metabolismo para necessitar menos de água e alguns secretar uma cobertura exterior impermeável para diminuir ainda mais a perda de água, e eles ficam lá paradinho, diminuindo o metabolismo até que, quando o verão é muito extremo, né? Quando o inverno é muito extremo, quando o verão é muito... E fica ali esperando que melhore as condições ambientais. A estivação é uma diminuição também dos processos metabólicos, mas aqui é restrito ao verão, tá? Em resposta a condições quentes ou secas. Acontece muito nos caracóis, nas tartarugas do deserto e também em crocodilos. Tá? Então, vai reduzir o metabolismo para sobreviver a condições muito quentes e secas de alguns verões muito intensos de algumas regiões. A hibernação, ela vai acontecer nos mamíferos, né? Hibernação é dormência em mamíferos, em que o mamífero reduz os custos energéticos, reduz o metabolismo. Como é que eles reduzem o metabolismo? Diminuindo a frequência cardíaca e a temperatura corporal. Então, assim, a hibernação ela vai acontecer em ambientes onde o inverno é muito extremo. Muito extremo. É por isso que diz, o urso vai dormir, vai hibernar, vai dormir no período onde as temperaturas do inverno são muito baixas e congelantes. Não é isso? A gente vê aí nos desenhos animados. É isso aqui. Ele reduz a frequência cardíaca para poder reduzir a temperatura ambiental e assim conseguir reduzir a sua atividade metabólica e sobreviver naquele período de menores temperaturas ambientais. Aqui eu trouxe aqui, ó, exemplo de um esquilinho dormente em hibernação, tá? Aqui, ó, quando a temperatura chega próximo de 0 graus, a tendência é o organismo perder temperatura, né? Perder temperatura. Então, ele já diminui a temperatura
corporal já diminui a frequência cardíaca e assim diminui a sua atividade metabólica e troca menos energia com o ambiente. Ele mantém aí, ó, sua energia constante. Envolve envolve, vou dar devagar aqui, ó. Armazenamento. Envolve armazenamento. Então, muitas estratégias de dormência estão acompanhadas com armazenamento de energia. Então, esses organismos eles vão acumular energia na forma de gordura, né? Os mamíferos armazenam energia principalmente na forma de gordura. Ficam gordinhos para sobreviver a esse período aí de menor atividade metabólica, porque ele não pode sair, né, por aí no ambiente para estar coletando alimento. O torpor é um breve período de dormência que ocorre tanto em aves como em mamíferos, também pela diminuição da frequência cardíaca e da temperatura corporal. Jaque, qual é a diferença do torpor para a hibernação? É que a hibernação é por um período mais longo. E se é por um período mais longo, para sobreviver uma estação inteira, tá? De baixa temperatura, por exemplo. E tem que envolver necessariamente a armazenação para sobreviver nesse período sem atividade nenhuma, sem se alimentar. Já o torpor é um breve período. É por um período menor, mais curto, uma variação de temperatura assim, mais rápida. Tá? Então eu trouxe aqui o exemplo do beija-flor. Beijador, não. É beijador, mas é beija-flores. O de beija-flores, Índias ocidentais, tá? Aqui nesse eixo está aumentando a temperatura e aqui o consumo de oxigênio. A gente estava falando ao contrário, né? Quando diminui a temperatura, tá? O organismo entra em torpor. Então, observe aqui um organismo ativo, tá? Esse gráfico, essa linha aqui, com as bolinhas laranja, sei lá, vermelho, laranja. Então, observe aqui, vamos olhar aqui ao contrário, ó. Quanto menor a temperatura, maior é o consumo de oxigênio. Tá? Isso significa o quê? Quanto menor a temperatura, mais atividade metabólica esse organismo deve ter para manter a sua temperatura corporal nas quantidades aceitáveis. Tá? Porque o metabolismo ele é importante na produção de calor. Né? Então, assim, já o organismo em torpor, já o beija-flor em torpor, o consumo de oxigênio é menor. Então, a temperatura vai diminuindo, o consumo de oxigênio dele é menor. Então, é melhor para esse organismo entrar em hibernação, em dormência, entrar em estado de torpor, diminuir um pouco a sua frequência cardíaca, diminuir um pouco a sua atividade, para para manter, na verdade, né? Para manter a sua atividade metabólica em níveis aceitáveis, naquelas temperaturas mais baixas, tá? Então, voltando aqui, né? Vamos voltar aqui nessa. Então, aqui, ó, o organismo em torpor, ele consome bem menos oxigênio do que o organismo ativo. Né? Bom, aqui nós terminamos por aqui o assunto organismos. Tá? E a partir de agora, as próximas videoaulas serão sobre ecologia de populações. E vamos lá, não deixe de me seguir no Instagram para vocês rirem um pouquinho e para terem algumas novidades. Sempre que eu puder, eu posto alguma novidade sobre ecologia e sobre outras disciplinas que estão sob minha responsabilidade. Até mais!